Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Pesquisadores brasileiros desenvolveram um teste rápido e barato para detectar a Covid. Dois pesquisadores, sendo um da Fiocruz e outro da Universidade Federal de Santa Catarina, especialistas em doenças tropicais, desenvolveram um teste para a Covid-19 mais rápido e barato que o PCR. O exame pode ser feito pelo método mais tradicional, que usa o swab nasal e pela saliva. O novo kit de diagnóstico aplica uma tecnologia chamada RT-LAMP, que já existe desde o início dos anos 2000, mas que foi adaptada para o exame de Covid, e com resultados que, segundo os pesquisadores, mostram alta precisão. A partir da tecnologia, foi adicionada uma técnica de isolamento do RNA da amostra do paciente. Depois que ela é passada numa espécie de membrana, é retirada do kit e colocada na água. Os resultados são indicados por cores: rosa para os resultados negativos e o amarelo para os positivos. O custo do novo kit é de cerca de R$ 30. A pesquisa já foi patenteada e a autorização de uso deve ser solicitada à Anvisa. E mudando de assunto, olha só, a inflação oficial desacelerou em junho, de acordo com os dados do IBGE. Mas a taxa acumulada em 12 meses é a maior em 5 anos. Puxado pela alta da energia elétrica, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial do país, ficou em 0,53% em junho. Segundo o IBGE, a alta é menor do que a registrada em maio, mas ainda é o maior resultado para o mês desde junho de 2018. O indicador acumula alta de 3,77% no ano e 8,35% nos últimos 12 meses, a maior taxa desde setembro de 2016. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta em junho. O maior impacto veio do grupo habitação, principalmente por causa da energia elétrica, que subiu 1,95%. A meta central do governo para a inflação em 2021 é de 3,75%. O intervalo de tolerância varia de 2,25% a 5,25%. Para 2022, o mercado financeiro estima uma inflação de 3,77%. A meta central de inflação vai ser de 3,5% e deve ser cumprida se oscilar de 2% a 5%. E nos destaques internacionais, a costa oeste dos Estados Unidos enfrentou mais um fim de semana com termômetros próximos a 50 graus. A onda de calor deixou 30 milhões de pessoas em alerta. De acordo com os números oficiais, ao menos 594 mortes podem ter ligação com um aumento drástico de temperatura no país e no vizinho Canadá. Um incêndio florestal no sul do Oregon, nos Estados Unidos, está ficando fora de controle. O fogo nas florestas ocorre em meio a uma onda de calor que atinge principalmente o oeste americano. O termômetro subiu neste fim de semana em grande parte da costa do Pacífico e no interior, até a borda oeste das Montanhas Rochosas. De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional, Las Vegas igualou seu recorde histórico ao alcançar 47,2 graus Celsius, uma marca atingida pela primeira vez em 1942 e 3 vezes desde 2005. Mais de 30 milhões de pessoas permanecem sob alerta de calor extremo ou alerta de calor na região. Essa nova onda de calor chega menos de 3 semanas após outra que atingiu o oeste dos Estados Unidos e o Canadá no final de junho, com altas temperaturas recordes por 3 dias consecutivos na província canadense da Colômbia Britânica. As lideranças financeiras do grupo das 20 principais economias globais, o G20, aprovaram o acordo para atualizar as regras de tributação de empresas internacionais. A mudança afeta gigantes da tecnologia como Apple e Facebook. O objetivo é introduzir um imposto corporativo global de pelo menos 15% para acabar com os paraísos fiscais e taxar as empresas onde elas geram suas receitas. As regras devem ser ajustadas até outubro e a aplicação da medida deve ocorrer em 2023. O acordo foi comemorado pela secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, que pediu ao mundo para agir rapidamente para finalizar a reforma, enquanto o comissário econômico europeu, Paolo Gentiloni, falou de uma vitória para a justiça fiscal.
Vários membros do G20, incluindo França, Estados Unidos e Alemanha, fazem campanha por uma taxa acima de 15%, mas ela não deve mudar até a próxima reunião dos 19 países mais ricos do mundo e da União Europeia em outubro. Na mira do acordo estão as 100 empresas mais lucrativas do mundo, que sozinhas geram metade do lucro mundial, entre elas gigantes da tecnologia como Google, Amazon, Facebook e Apple. A capital da Venezuela registra confrontos violentos. A ministra do Interior informou que 26 pessoas morreram. Entre eles, 4 são agentes de segurança. Os confrontos começaram na tarde de quarta-feira, forçando alguns moradores a abandonar suas casas por causa dos tiroteios. Meléndez também relatou a morte de pessoas inocentes, sem especificar o número. Ela falou em 28 feridos. Quase 2.500 agentes participaram da operação para tomar o controle de Cota 905, bairro onde opera a gangue liderada por um homem conhecido como Coque. O governo oferece uma recompensa de $500 mil por informações que permitam sua captura. Nos confrontos foram utilizadas armas de alto calibre, granadas, balas traçadoras, além de drones com os quais as gangues tinham ampla visão das áreas que controlavam. Confrontos entre manifestantes e agentes da polícia continuam nesta segunda-feira na África do Sul, pelo 4º dia após a prisão do ex-presidente Jacob Zuma, levando o exército a enviar tropas para 2 províncias afetadas. Os distúrbios começaram após a prisão do ex-presidente Jacob Zuma, mas também são motivados pela difícil situação econômica e pelas restrições aplicadas em razão da 3ª onda da pandemia do coronavírus. Saqueadores e policiais entraram em confronto na província de Gauteng com alguns homens detidos durante a ação. No domingo, o presidente Cyril Ramaphosa condenou a onda de protestos e distúrbios no país. Embora existam os que podem estar magoados e irritados neste momento, não há qualquer justificativa para que alguém embarque em ações violentas, destrutivas e disruptivas que afetam negativamente os direitos dos outros. Também nesta segunda, o Tribunal Constitucional revê a decisão que ordenou a detenção do ex-presidente, por sua recusa a testemunhar perante uma comissão de inquérito sobre a suspeita de corrupção durante seu mandato. A defesa pediu a libertação e anulação da pena de 15 meses determinada, alegando que foi imposta a revelia. Zuma está preso desde quinta-feira, quando se entregou às autoridades meia hora antes do término do prazo imposto pelo tribunal. E agora vamos falar sobre esporte. Olha só, a segunda-feira começou animada na Itália, onde os torcedores comemoraram a vitória na Eurocopa. Já na Inglaterra, o momento é de tristeza pela derrota na final e revolta com os casos de racismo contra os jogadores da seleção. Os jogadores italianos voltaram para casa do jeito que sonharam, carregando o troféu da Eurocopa. A seleção chegou a Roma em clima de festa depois de ter derrotado a Inglaterra na disputa de pênaltis. Nas ruas, o clima da torcida é de felicidade e emoção. Foi um jogo muito difícil, mas já esperava. Tinha certeza que na disputa de pênaltis conseguiríamos, porque temos um grande goleiro. Foi uma grande satisfação e emoção. É um renascimento, a esperança de continuar neste caminho. É um prazer poder pensar em outra coisa, especialmente para o povo italiano, depois da pandemia. Já na Inglaterra, os jornais estamparam a derrota. Além da tristeza por terem perdido a final para a Itália, os atletas ainda precisaram lidar com o racismo. Os jogadores negros da seleção foram alvo de insultos racistas nas redes sociais. O fato foi criticado no Twitter pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que disse que os agressores deveriam se envergonhar. Já o príncipe William disse que é inaceitável que os jogadores tenham que suportar esse comportamento repulsivo. Ele pediu que os envolvidos sejam responsabilizados. A polícia inglesa já abriu uma investigação para apurar o caso. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.